Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado no clima da Copa do Mundo de basquete, porque o Brasil terminou o seu último amistoso há algumas horas, né? Estamos gravando na tarde do dia 21/8 de 2023, hoje segunda, a Copa do Mundo começa na sexta, o Brasil estreia no sábado, e há algumas horas o Brasil perdeu para a Sérvia, perdeu 2 amistosos, back-to-back, contra a Itália e Sérvia, e termina assim a sua participação na preparação, né, nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, 3 vitórias e 2 derrotas, 3 vitórias em território australiano, 2 derrotas no território chinês. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, estamos gravando ainda sem a notícia do último corte do Brasil, provavelmente quem está ouvindo já ouviu, porque dizem que vai acontecer a qualquer momento, ou pelo menos ao longo do dia ainda, e dia agora é noite lá, né? Então, a qualquer momento mesmo. Enfim, o Brasil terminou sua fase de preparação e de agora em diante, Lucas, todos os assuntos serão relacionados à Copa do Mundo de basquete, pelo menos relacionados, se a gente está falando de seleção brasileira, né? Porque tem outras seleções aí, Lucas, que não podem falar nem de Copa nem de Olimpíada. Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, até tive essa mesma curiosidade que você, né? Recebi a informação que é hoje o anúncio do corte. Meu palpite é que vai ser o Felício. Acho que você até me induziu a esse palpite algumas vezes e deve concordar com esse palpite. Você concorda ou não concorda com esse palpite desse momento? Acho que pelo que a gente viu dos amistosos, seria meu palpite também. Boa. Então, assim, esse é meu palpite, mas é até o fim do dia brasileiro, viu, Guilherme? Tive essa informação já, que não é garantido que seja até o fim do dia chinês, até o fim do dia brasileiro, o anúncio do último corte ou da última dispensa, pedido de dispensa, vamos ver como é que vai ser. Meu palpite é que é o Felício não atuou hoje, e me parece que ele não está na plenitude, né? Na plenitude física e de ritmo de jogo. O Felício passou muito tempo parado, teve contusão no Campeonato Espanhol, e há muito tempo não joga um basquete competitivo, né? E o Brasil tem nos seus melhores momentos uma velocidade, né? Então não sei se rola, né? Levar o Felício. Mas tem outras opções também ali, o Gustavinho. O que deu pra gente ver hoje foi pela primeira vez um pouco de Iago e Huertas. Iago e Raul juntos. Gostei. Gostei do que vi, viu, Guilherme? Viu que era bom, sabe? Então tivemos Iago e Raul. Primeira vez Gui Santos atuou também nessa preparação. É meio ruim pra gente, né? A gente vê jogadores que a gente espera tanto, ou combos que a gente espera tanto, ver pela primeira vez em poucos minutos, né? Da última partida de preparação. Mas essa foi a realidade da nossa preparação, não tivemos todos disponíveis o tempo todo. Então vamos torcer pelo melhor. A partir de agora, torcer para que o time engrene, se encontre. Mas, Gibas, já temos assim um assunto auxiliar para colocar no título do episódio também, né? Já que a pessoa às vezes assim, eu não escuto se for de basquete de seleções. Você acha que a pessoa escutaria se no título tiver algo assim? Curry afirma ser o melhor armador de todos os tempos. Lucas, eu tô com o Curry, mas eu quero falar de seleção. Mas não serve nem pro título essa? Pô, mas como é que eu coloco o título? Brasil, preparação, Argentina reflete sobre a vida, mais Curry, assim? Mais Curry? Não, tem que ter ele dizendo que ele é melhor do que o Magic Mas não Johnson. cabe, velho. O título não é tipo uma frase, você tem que ter tipo. Curry diz que é melhor que o Magic e outros assuntos de seleção, não? Não, velho. Okay. Não é assim que funciona. É o Brasa mais Curry fanfarrão. Que tal? Não, fanfarrão não, pô. Ok. Curry. Mas porque pra ter o clique, Guilherme, tem que ter alguma frase de efeito, né? Espero que você se sinta inspirado aí, viu, Guilherme? Até o momento que isso acontecer, até o momento do título, né? Já comenta agora o Curry ou vai ter um bloco pra isso? Interessante. O bloco. Prometer um bloco já garante que quem clicou já vai ter que esperar até a hora do bloco. Então esperem aí, vai ter um bloco sobre Curry é o melhor armador de todos os tempos, hein? Boa. Gibas, então assim, o Brasa, ele vai para esse Mundial agora tendo tido bons momentos contra fortes seleções, né? Vitória contra a Austrália na Austrália, boas runs contra a Sérvia, né? Alguns momentos interessantes contra a Itália, enfim.
né? Sudão do Sul também refletiu para o Brasil, Venezuela também, 2 times de Copa do Mundo, né? Diferentes de outras seleções. Então, o Brasil, Guilherme, chega, acho que assim, tendo a preparação para o tamanho que a gente espera do nível do Brasil, né? Tendo competido contra as melhores, tendo vencido aquelas não tão boas e com chance real de encrespar para algumas que são bem melhores, né? Como foi o caso da Austrália. Hoje a gente quase saiu com vitória também contra a Sérvia. Então, assim, é um Brasil que nos deixa humilde, né? Nos torna humilde, acho que isso é muito bom, pelo menos do ponto de vista bíblico, mas também nos deixa sonhar um pouco, né? Nos dá uma certa. Vou acordar às 6h45, né? Vou dormir pensando em 6h45, tá bem desperto para os jogos. Não é em vão, sabe? É um Brasil que vai entregar um bom nível, um Brasil que vai atrás das vitórias, um Brasil que vai tentar fazer coisa grande nesse Mundial. Não é um Brasil que está indo para passar vergonha. Acho que não, viu, Gibbs? É um Brasil que canta e é feliz? Gibas, já tive a oportunidade de ter insiders do Café Belgrado, né? Enviados internacional do Café Belgrado, assistindo um treininho pré-jogo de Iago e Caboclo, lá na Alemanha. E ele falou, né? Ele relatou, um abraço para o Veriato, Felipe Veriato, o maior enviado internacional que o Café Belgrado já teve em terras alemãs, né? É isso. Maior e com a voz mais grave também. Grave, né? O mais choquei, eu diria. Isso. Então, Gibas, ele falou o seguinte: olha, o Iago traz a JBL dele, né? E comanda o pré-treino ali, né? Comanda o aquecimento. Então é um Brasil que canta e é feliz sim, viu, Gibas? Dá pra dizer isso aí. Excelente. Lucas, alguns pontos altos e alguns pontos baixos, né? Pontos altos, Felipe, né? É, Muitos pontos altos dele. Acho que é um ponto alto mesmo. Achei ele bem jogável, assim. Esperava um pouco menos, tinha um pouco menos de confiança nele. Achei que falar que o Felício pode ser cortado faz sentido dizer, pô, o Felipe consegue ficar em quadra. Ele defensivamente é um problema no sentido de trocas, de conseguir acompanhar assim, infiltrações de caras um pouco mais ágeis, né? Agora, ofensivamente, eu achei ele bem móvel, assim. Acho que ele poderia ser um pouco menos gentil, né? Podia dar mais toques, ser um pouco mais. Jogar um pouco mais pesado ali próxima sexta, né? Não é um bom protetor de aro mesmo com quase 2,20. De toda forma, acho que hoje, no que a gente viu dos amistosos, ele tá na frente do Felício, né? Então pode até levar o Felício. Existe um candidato real de corte que é o Jaú, que parece não tá no nível, né, desse campeonato que nós vamos jogar, das principais seleções que nós vamos enfrentar, mas às vezes as dimensões físicas acabam se impondo, né? Então talvez seja Felício mesmo. Acho que o Jaú seria também um candidato, e acho que o fato de a gente ter dois candidatos que podem ser cortados, para mim tá entre os dois, e tudo bem, assim, não ser um drama, um problema, sabe? O ideal era que fosse um drama, cortar, sabe? Tivesse dois que assim, cara, o que nós vamos cortar? Não dá, tinha que ter 14 vagas, sabe? Infelizmente a gente não tá discutindo isso, não, né? De repente, se fosse 10, tava beleza. Então, esse eu acho que diz um pouco, né? A gente também não fica falando quem não tá lá, né? Na minha opinião, o melhor jogador brasileiro que não tá lá é o Alexei, mas é de uma posição que já tem 3 jogadores de elite, né? Então, sei, tem outros bons nomes, mas tem uma ausência óbvia, sabe? Então, tem isso. Então, acho que esse é um Tem ponto. alguns projetos que a gente acharia assim, ele foi legal, né? Vai ser uma experiência boa para ele e tal. Mas É, não é assim, necessariamente para fazer a diferença num não, jogo contra as imagina, potências que a gente vai enfrentar. imagina. Então, acho que esse é um ponto. Para mim, né, o ponto de maior preocupação e, na verdade, de confusão, Lucas, eu não entendi. Então, assim, é um ponto de confusão que, assim, o fato de eu não entender não significa que esteja errado, né? Muitas vezes a pessoa que não entende é que está errado. Agora, que não ficou claro, não ficou. Qual foi a estratégia de preparação do elenco, da rotação do Brasil, sabe? Porque eu entendi que todos os jogos a ideia era jogar, que 10 jogadores jogassem, aí você ampliava os minutos, etc. Cara, mas não teve nenhum jogo, porque o Brasil de fato jogou com o time que a gente acha que vai jogar. Assim, não tem.
Não tá muito claro, assim, se foi hoje, por exemplo, não tá claro. Eu sei que teve a espera pelo Gui, mas, por exemplo, é isso, assim, quando jogar Iago e Raul, o Etas não joga nem um minuto, será que vai ser isso? Eu duvido. Tenho muitas dúvidas quanto a isso, embora, assim, entenderia se acontecesse. Mas eu não vislumbro um jogo de mundial que o Etas não jogue. E a gente nunca testou, então, a gente nunca teve um jogo em que jogou o elenco completo, pelo menos um, sabe? Pô, esse é o jogo que nós vamos testar, assim, como que seria uma rotação de jogo. Sabe que o Gustavo não é muito isso, né? Ele vai muito na intuição durante o jogo, que o jogo vai pedindo, ele vai trocando. Mas seria interessante ter pelo menos todo mundo à disposição. O único jogo que os três jogaram, o Iago seria poupado, foi o jogo contra a Itália. Aí o Raulzinho foi expulso, despouparam o Iago para poder ter dois amadores. Então fiquei bem confuso, porque essa dinâmica implicaria a gente entender como é que funcionaria a posição 2, né? Se ia empurrar o Jorginho para 3, se ia deixar o Benite com menos minutos, como é que a gente ia fazer essa dimensão Iago, Raul, gostei do que vi também. Então, assim, foram dois momentos, né? Um momento bem, bem ruim, mas não foi por conta do desencontro dos dois, foi por conta do que a Sérvia jogou naquele começo ali. O Brasil não achou, começo do terceiro quarto, quando pela primeira vez Iago e Raul jogaram juntos. E aí no final, o Gustavo apostou nos dois, e acho que foi o melhor momento do Brasil no jogo. Assim. O Brasil teve ótimos momentos ali no final e conseguiu ter chances reais de vencer. Acho que um cara que cresceu durante a preparação foi o Lucas Dias, né? Acho que teve o jogo contra a Itália foi ótimo, teve o jogo contra a Austrália foi ótimo. É um jogador que, por não atuar no NBB, a gente sabe que ele tem uma defasagem por atuar. Ele tem uma defasagem física e de velocidade do jogo, né? De agilidade, de tempo de reação nas tomadas de decisão, enfim, que eu deixo um pouco atrás, mas ele tem um chute que é absolutamente elite para qualquer basquete. Que chutador é esse cara? Que o chute dele, sei lá, tem 2 metros e 9, 8, sei lá, e mais 15 de braço, cara, o chute dele, geralmente ele fica num corner ainda, meu Deus do céu. Então é uma arma que a gente usa e vai Sabe qual é o saber sonho usar. que eu tenho pro Lucas Dias, Gibas? A matéria que você queria fazer? Eu queria que rolasse um vídeo de Fake or Natty, que ele ficasse tão grandão que o cara se sentisse obrigado. Cara, tem que fazer um Quem vídeo você estilo pensa que atleta. é, Lucas Dias? É isso, né? Queria que ele tivesse um vídeo mostrando, porra, o braço dele cresceu muito, né? Então tem que fazer esse vídeo. Não, deixa quieto isso aí. Mas assim, seria uma imposição física que acho que faria um grande bem, né, pro basquete dele. Tô contigo nessa, viu, Gibas? Um jogador bem especial pro Brasil contar com ele em diversas situações de jogo, né? Fechou o jogo hoje, né? Dá um espaçamento bem legal ali, que o Tim também dá, mas o Tim saiu com 5 faltas. Gibas, isso que você estava falando de qual o time ideal, né? A gente está muito acostumado com saber qual é a nossa rotação num dia ideal. Tipo assim, um dia ideal a gente vai começar com esses 5, aí vai ter essa rotação. Ainda mais a gente que vem da NBA, né? Que tá sempre na NBA. Você até um pouco menos do que eu, né? Eu sou muito NBA. Cara, a gente lê os padrões, a gente sabe os padrões, a hora que o jogador vai sair, a hora que vai entrar e tal. Na seleção brasileira não vai ser assim. Não foi assim na American Cup. Não é assim nas eliminatórias, acho que também muito pelo estilo das eliminatórias, né? Sempre um time diferente. E também acho que não vai ser assim no Mundial. E tivemos a oportunidade de ver esse jogo juntos, né? Com auxílio aí de tecnologia, digamos assim. E comentando sobre isso, né, Guilherme? Eu até trouxe para debate com você, né? Que é uma seleção que a gente não sabe a rotação, mas tudo bem, né? É que acho que a ideia dele é não ter rotação mesmo, e ser uma coisa de jogo e tal. Mas isso acho que funciona muito bem quando os atletas têm essa familiaridade em que tanto faz não ter rotação, sabe? Tanto faz jogar 4 minutos com um e 5 minutos com outro e 3 minutos com outro, e no outro jogo ser invertido, porque eu já conheço todos eles, né? Que a gente já funciona bem jogando qualquer um desses. Mas como você disse, né? Essa galera desse jogo treinaram juntos, imagino que tenham tido treinos de alto rendimento, né?
sei lá, coletivo, de alta intensidade. Mas se não teve, o único jogo que estava com mais gente disponível era esse agora, né? Gui Santos que vai, né? Raul e Iago jogando na mesma quadra, né? Então não teve tempo também para ter essa familiaridade, para não esse fato de não ter a rotação pouco importar, porque todo mundo se conhece. Então isso realmente é um pouco preocupante, ou até bem preocupante, especialmente quando a gente vai com um elenco que não é tão capacitado quanto alguns dos adversários. A coletividade muitas vezes se sobressai, né? A coletividade às vezes vai ser o diferencial, né? O fato daqueles caras jogarem juntos, conhecerem melhor, muitas vezes é a diferença entre uma vitória e uma derrota, né? Então, essa ausência de familiaridade realmente preocupa, mas não tanto a ausência da rotação, né? A ausência da rotação, acho que isso meio que tudo bem. Acho que tem cenário sim que o Hertas joga muito pouco, Gibas, especialmente quando a gente está levando um pivô que não tem uma lateralidade muito grande, né? Então, se você está levando o Felipe, a gente até comentou sobre isso, né, lá no começo da preparação, quando você tem um perímetro que defende melhor, o Felipe vai ser menos exposto, né? Porque ele vai precisar lidar menos com armadores indo para cima dele, com trocas, etc. Então, o time do Brasil com o Raulzinho jogando, né? Acho que dá uma dimensão para o nosso perímetro que a gente não tinha até então, né? A gente não teve, por exemplo, no jogo contra a Austrália. E acho que isso vai fazer um bem, né? Um bem pro basquete do Felipe. Agora, acho que vai ter minutos de sobra pro Huertas, né, no preparatório, né? Na primeira fase, desculpa, né? Contra o Costa do Marfim e Irã. Ele é um jogador, como falei aqui, mesmo que ele não jogasse nem um minuto, eu acho que ele tem que ir, tem que estar no elenco. Ele é a alma dessa seleção, ele é um exemplo, né? Ele tá em muitas histórias da seleção, então não vejo motivo para ele não jogar e não ser importante para o time. Mas gosto da dinâmica que o Iago dá, gosto da dinâmica que o Raulzinho dá, e gosto da dinâmica dos dois juntos, né? Embora, assim, seja um gosto mais teórico do que baseado em fatos reais, né? Que a gente tem, acho que nem 8 minutos ao todo dos dois juntos, então não é uma amostragem muito grande, né? Mas gosto, na teoria, do que eles podem fazer, especialmente porque o Iago, nessa passagem pela Alemanha, jogou com outros caras dominantes da bola, né? Tinha no time dele um americano que me escapa o nome agora, Brandon Paul, talvez? Brandon Paul. E tinha o Austin Reeves espanhol, né? Juan Núñez, se eu não me engano. Isso, Juan. Eu sempre falo dele como o Austin Reeves espanhol. Vai jogar esse Mundial, viu? Quando você olhar na Espanha, um cara com a cara do Austin Reeves, é dele que eu tô falando. Então, o Iago tem, né, essa bola de 3 do catch and shoot, ele tem uma movimentação muito interessante também para quem joga fora da bola. E questão de familiaridade, ele tem um jogo de pique com o Bruno Caboclo, que para os momentos decisivos do Brasil é um go to move, né? É uma jogada que o Brasil pode se fiar, né? Que o Iago pode se fiar, que vai conseguir criar espaço a partir dela. Então eu vejo algumas notícias bem boas dessa preparação, viu, Guilherme? Vejo algum motivo mesmo para a gente acordar cedo, se dedicar no Mundial. Acho que o Brasil vai ter, tipo assim, vai ter chances de chegar entre os 8. Isso sei lá, quando a gente pega um cruzamento como que a gente pegou, de ter chance, acho já interessante, viu, Kibas? Uma coisa que me peguei pensando, né? O Brasil. A Morena? Não, pelo amor de Deus. O Brasil chega à competição não muito diferente do que nas últimas competições, sabe, Lucas? A vibe era um pouco essa, sabe? Bom, o Brasil tem um bom time, vai ser competitivo. A principal diferença é que dessa vez a gente não tem aquela geração fantástica, sabe? Dessa vez a gente não tem um monte de jogadores da NBA. Cara, a gente não ia pra competição achando que a gente ia medalhar, velho. Tá, tem o Mas se tivesse um Fanista, Auto tá. 3. Se tivesse um Auto 3. Sim, tá, tem os ufanistas que falam qualquer coisa, mas assim, quem acompanha basquete falava, cara, é muito duro, né? Com o cruzamento certo, talvez, né? Tal. Mas assim, a gente falava isso, a gente tinha o melhor sexto homem da NBA, nós tínhamos um pivô que jogava no Tinha time que era rotação, né? finalista. Rotação de NBA
inteira no garrafão. Tinha 6, 7 jogadores. O garrafão todo era NBA, né? Tinha Varejão, Splitter, aí tinha jogadores lendários do basquete nacional, né? Tinha nem em 2012, não tinha? Ou não 2012 foi 2012? teve. Olimpíadas foi. Olimpíadas ele foi. Então, assim, a gente chegava nessas competições e falava, pô, se conseguir ficar numa semifinal, vai ser, pô, sensacional. E nunca ficamos, né? Então, assim, acho que essa geração não tem ninguém na NBA e não tem ninguém na Euroliga. Agora vai ter, né? Esse time que vai jogar vai chegar com 0 minutos de Euroliga e um jogador de NBA da temporada. E na temporada que vem, nenhum da NBA e 2 de Euroliga e um da Eurocup, o Caboclo. O Benite jogou a Eurocup ano passado, foi até campeão. Esse ano tá fora. Então, assim, foi uma... De alguma maneira, o Brasil consegue ser competitivo, né? Mesmo depois de uma entre-safra terrível, assim. O Brasil não forma muitos jogadores, né? São poucos, tanto que acabei de falar aqui, né? A gente tá levando 12, assim, beleza, vamos aí com o que tem. Então acho que é uma grande notícia, antes de qualquer coisa, poder chegar a uma competição como essa e saber que nós não vamos ser saco de pancada, sabe assim? Porque, cara, existia essa possibilidade. Olha o tanto de jogador que nós perdemos nos últimos anos. Nós vamos lembrar 2019, tinha no time que fez um Mundial. Cara, não sei como qualificar, né? Porque teve uma grande vitória e uma grande derrota. Assim, um Mundial competitivo, pô, tinha ainda Alex Garcia, Varejão, o Eta jogando muitos minutos, tá? Cara, o time que chega é realmente renovado, né? Assim, é renovado de verdade, assim. O Caboclo continua, o Caboclo era um jogador importante naquele time. O Léo Mendel, acho que ele não estava naquele elenco, né? Vou ter que puxar aqui agora para não cometer injustiça, mas a guinada que ele tem de carreira é outra, né? Então, assim, acho, Lucas, que a maneira. E aí, fala do Iago, Jorginho, então, são jogadores. Iago e Jorginho são absolutamente diferentes do que eram em 2019 hoje, né? Então, cara, eu acho uma boa notícia essa, sabe? A gente tá gravando esse antes do primeiro jogo, né? Então, muita coisa pode acontecer. Mas eu acho que a boa notícia, assim, nosso basquete tá vivo e competitivo no cenário internacional, né? Isso, cara, a gente acabou de ver o que Bahamas fez com a Argentina, né? A Argentina não tá no Mundial, não tem nem chance de jogar a Olimpíada, assim. Eu acho que é difícil chegar em Olimpíada. Para eles seriam, para nós vai ser, mas assim, a gente não teve nem condição de disputar o pré-olímpico mundial, né? Então, ver que o Brasil, de alguma maneira, conseguiu, com esses meninos, né, com a acidentada trajetória de evolução dessa geração, chegar numa situação como que a gente está hoje, que é fazer um jogo duro com a Sérvia e pensar assim, pô, tá bom até, né? A Sérvia estava sem o Bogdanovic, estava sem o Milutinov, seus 2 melhores jogadores. Uma super estrela, né? O Bogdanovic. Na FIBA ele é um deus do basquete, vamos dizer assim. Assim, o Brasil foi competitivo, o Brasil teve chance de perder de bastante. E assim, Gibas, jogou Sérvio bom no lugar deles, né? Não é como se no lugar deles tivesse jogado ninguém, né? O time da Sérvia pra caramba. É isso. Enquanto eu falava aqui, buscava o elenco 19? Eu não queria nem só pegar o elenco, mas quem mais jogou, né? E, cara, eu vou falar pra vocês, você vai ficar assustado, né? Quem tava naquele time? Leandrinho, Alex, Varejão, Rafa Luz, Marquinhos, o Etas, e aí, assim, o Iago, o Augusto Lima, o Didi e o Felício jogaram bem menos. Então, assim, dos jovens, o único que jogou de fato era o Bruno Caboclo, teve 5 pontos de média. Cara, se a gente olhar em 4 anos, o que mudou do Brasil, né? Assim, mudou tudo mesmo. E saíram jogadores históricos, né? Leandrinho histórico, Alex histórico, Varejão histórico, Marquinhos histórico, o Etas, que é o outro histórico, que perde bastante protagonismo, né? Não vai ser o Etas que a gente acostumou a ver. A gente está até cogitando a possibilidade dele ter jogo que ele jogue 5 minutos ou nem jogue, contra um jogo grande, sim, porque nós temos 2 armadores em outro momento da carreira, né? Então, assim, acho que isso é uma boa notícia, cara. Eu sou sempre muito pessimista. Nem acho que eu sou pessimista, porque minhas projeções acabam sendo o que acontece. Assim, acho que eu sou bem realista. E,
Cara, acho que é uma boa notícia que a gente vai para um Mundial desse. Eu tava acompanhando um preview de um site espanhol, num canal de YouTube espanhol que eu acompanho. E eles chegam no Brasil, eles falam com respeito, sabe, Lucas? E assim, eles falam com respeito com algumas equipes, com outras eles nem falam. Eles são respeitosos com o país, tá? Mas com o basquete eles já desencanam, sabe? Cara, eles falaram, não, esse time tem veteranos como Etas e Benite, que eles conhecem na Liga CB, mas tem a revelação da Liga Alemã, que é o Iago, tem o Bruno Caboclo, que é um jogador que já está consolidando uma carreira internacional, e aí eles têm... E aí eles começam a falar assim, pô, os caras têm o novo reforço do Fenerbahçe, que é o Raul Neto, com muitos anos na NBA, tem o Felício, que jogou aqui na CB, fez um bom ano, o Léo Mendel, que teve uma campanha muito boa na CB, depois foi para jogar Eurocup pelo Cluj, enfim, de um jeito muito acidentado, totalmente tumultuado, sem grandes projetos, né? Sem grandes feitos das categorias de base, cara, meio na marra, chegamos, né? Temos mais uma geração que vai conseguir fazer jogo, vai conseguir ganhar jogo. Acho que o Brasil vai ganhar bem de Costa do Marfim e do Irã, tô bem convicto pelo que a gente viu nos amistosos, acho que vamos passar bem. E, cara, acho que a gente entra nos 3 jogos. Acho que, cara, dos amistosos que eu vi, eu achei a França uma outra família, sabe? Respeito muito o basquete espanhol. E acho que o basquete espanhol tem obrigação de ganhar do Brasil. Mas a França eu achei... Meteu uma manchete aqui. Você não tá achando parecida a história da Espanha com a do Brasil, assim? E da Juliette também como um todo, né? Você viu que ela lançou um disco? Eu vi, cara. Você ouviu? Esses dias eu tava num grupo de amigos e a minha esposa ela é muito fã da Juliette Pessoa, né? E aí ela falou, coloca a música da Juliette pra gente ouvir, né? E ela falou qual era o nome lá. Pouca gente gostou, dá pra dizer. Mas eu acho que é porque ainda não entendemos bem a arte da Juliette. É igual aquela cena do Marty McFly quando ele pega a guitarra. A gente não tá pronto. Pode ser que seja isso, Guilherme. Mas também pode ser, sabe o quê? E aí eu acho que faz muito sentido. A Juliette, ela passa um aura, assim, de que tudo que ela faz é meio... Porra, olha esse monumento aí, né? Olha tudo como ela faz sair tão bom, né? E a gente fica esperando aí, de repente, a Beyoncé brasileira, né? E aí não acontece do dia pra noite a Beyoncé. Mas o que ela faz além disso, assim, que parece que é tão boa? Tipo, ela participou de um reality. Ela é muito legal, né? Ela é muito legal, Guilherme. Você não tem noção. Pô, eu sou muito fã dela, velho. Eu sou muito fã da Juliette. Aí você já criou expectativa, né? Mas, Gibas, já nem lembro bem por que eu tava falando isso aí a história da Espanha é parecida do mas Brasil. Mas eu acho um pouco parecido o sentido de... Eles tinham essa galera toda na NBA, né? Que o Brasil tinha, só que eles tinham... Era mais, né? Era Marc Gasol, Paul Gasol, aí Rudy Fernandes jogava lá, o Juan Carlos Navarro passou por lá, tinha passado por lá o Rubio, tava lá muito bem, né? Tinha o Raul Lopes jogou pouco na seleção, né? Mas também jogou por lá. Aí tinha o Sérgio Barroça, Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues, né? Chacho. O Barba, né? Isso. E isso, a Julu também, né? Então, assim, não foi, né? Não chegou aí pra NBA. Não foi, mas foi draftado e era sempre um dos melhores da Europa, né? Certamente. E agora eles chegam para esse Mundial com um elenco que não é tão recheado de craques, né? Assim, nem de longe tem o mesmo nível de craque, mas chega também ainda muito competitivo a ponto de você dizer assim, cara, a Espanha tem a obrigação de ganhar do Brasil, né? Assim, eles entram com isso. E eles entram como campeão europeu, né? Atual campeão do mundo e campeão europeu. Mas me parece assim que é mais uma força que eu não sei bem explicar da onde, né? E acho que o Brasil pode se fiar nisso, né? No fato de não estar tão diferente assim a qualidade de elenco, a diferença de qualidade de elenco entre Espanha e Brasil não é tão diferente de que já foi nas outras competições quando a gente ia mais forte, por exemplo. Porque o deles também era bem mais forte individualmente os nomes. E o Brasil já chegou a macetar a Espanha em algumas ocasiões. Mas é curioso, porque assim, na lógica, quando você fala isso, parece assim, os dois pioraram, né, assim, de talento, pool de talentos, né? Os dois pioraram e continuam próximos, mas em baixa, né? Em tese. Só que a Espanha acabou de ser campeã da Eurobasket, né? E isso.
quebra tudo, cara. É isso que eu tô dizendo, não precisa ter o elenco perfeito, né? Precisa que o elenco jogue bem junto. Agora, tem uma diferença clara, assim, né? A Espanha continua gerando talento para eles, né? Em cada momento, assim, eles têm 20. O corte deles foi um drama. Eles não sabiam muito bem quem cortar. Tinha um monte de jogador disponível que vários jogadores estariam na seleção brasileira que ficaram fora. Mas sim, O o reserva jogo do Iago deles vai jogar encaixou. vários minutos. Isso é curioso, né? O amador deles, eu acho que é o melhor ball handler deles, é a reserva do Iago, né? Talvez a gente chegue em algum momento desse Mundial e fale, o errado foi lá a Eurobasket. Talvez. Não duvido que isso pode acontecer. Mas dos amistosos, Ou pode achei a Espanha... acontecer a frase, né? A Espanha ganha no final. Foda-se. Basquete é um esporte com 5 contra 5 e a Espanha ganha no final. Enfim, Lucas, nosso caminho é muito triste, né? Que a gente tenha no caminho times tão duros. Nós estamos falando coisas positivas, mas o Brasil perdeu os últimos 2 amistosos e perdeu para equipes que não são assim. A Sérvia é uma ótima equipe, acho que é uma favorita à medalha, mas estava sem seus 2 principais jogadores. E a Itália, a gente perdeu para uma Itália que, assim, jogou um basquete legal, ok, mas nesse mundo FIBA não é nada demais. Então, pô, o Brasil perdeu 2 jogos, inspira algum otimismo? Cara, eu queria recolocar, inclusive. É porque tudo que aconteceu e a travessia que o Brasil passou para aposentar suas estrelas, ela só foi possível porque os caras pararam mesmo. Porque a gente não teve uma geração que começou a jogar mais do que igual tá acontecendo com o Etas agora. Bom, agora nós temos 2 amadores melhores que o Etas e por isso talvez ele jogue menos. Não aconteceu isso com o Leandrinho, ele teve que parar para ele parar de jogar na seleção. O Marquinhos teve que falar: ei, eu não quero mais ir, tá? E ainda assim, o Brasil, quando foi eliminado, o técnico ficou reclamando que o Marquinhos não foi. O caso do Varejão já tinha parado, voltou para o Brasil e ainda foi para o Mundial e foi um grande jogador do Mundial. Então, assim, a geração não se impôs, a geração foi a que ficou. É o que tem para hoje, basicamente. E ainda assim, cara, eu achei competitivo. Pode ser que eu esteja fazendo uma leitura errada. Pegamos a 7ª vaga da América, viu, para ir para esse Mundial. Pode ser que comecem os jogos, a gente vença os times que tem para vencer e tome surra aí dos outros 3. Pode ser. Mas, Lucas, cara, acho que um dos 3 a gente vai ganhar. Terminar a campanha positiva, Mundial? Acho que sim. Agora, lembrando, né? Ganhar 2 dos 3 seria... Porque eu tô falando assim, né? O Brasil vai enfrentar a Espanha e depois, provavelmente, França e Canadá. Eu tô palpitando que pelo menos uma dessas 3 a gente ganha. Nos 3 jogos, nós vamos entrar com a odd do lado do adversário. Nos 3 jogos, nós não vamos ser favoritos. É bom deixar claro isso. Tô achando que vamos fazer uma campanha de superação, Lucas. Mas talvez nem isso seja o suficiente. Não é suficiente para ficar entre os 8 e assim, 8 do mundo. 8 do mundo é uma coisa assim bem dura, né? Bem dura. Só cabem com 8. a geração NBA, nós fomos uma vez só. Isso. Pegamos uma Olimpíada, assim, fora do Brasil que a gente já foi porque era no Brasil, né? Isso. Mas de conseguir classificação foi uma vez que a gente conseguiu, né? E aí em Mundial 2012. Foi. E Mundial teve um bom que foi com o Manhano também, não foi? Foi 14. Foi porque o Brasil ganhou da Argentina no mata-mata, né? Mas era o mata-mata que começava nas oitavas. 16, né? 16. Então, esse avanço, acho que o Brasil consegue, né? Dos 16, o Brasil vai com certa tranquilidade até. E aí o duro é o seguinte, né? Para chegar entre os 8, que não é mais mata-mata, que você um jogo pode ganhar numa bola bandida. Você tem que ter 2 jogos de bola bandida aqui no mínimo para avançar entre os 8, né? Mas, Gibas, falando de só para ilustrar, Lucas, o Brasil classificou muito bem naquele Mundial de 2014. O Brasil estava na chave que tinha França e Sérvia e passou com 4-1. Impressionante, né? Passou em segundo lugar com 4-1. Ganhou da França na estreia. Perdeu bem para a Espanha, mas depois ganhou bem da Sérvia. E aí o Brasil vai para o mata-mata, pega a Argentina, maceta a Argentina, 85-65. A gente lembra pouco desse mata-mata de Mundial, porque, enfim, os outros a gente perdeu todos, mas esse a gente ganhou com um show do Raulzinho. E aí a gente vai para ficar entre os 8 do mundo.
Porra, a gente toma 30 pontos na cabeça da Sérvia, no 84-56, nas quartas de final. E aí a gente vai jogar aqueles torneios de reclassificação. Nesse Mundial que a gente pegou os Estados Unidos? Cadê os Estados Unidos nesse Mundial? 2010, os Estados Unidos, né? Nós pegamos os Estados Unidos em 2010 e Caraca, o tempo 2019. voa, 14 velho. não. Não, nós pegamos 19 também. Você pode estar confundindo com esse. Não, aquela bola do Ertas, que a gente errou Não, arremesso 10. livre, Da é 10 Turquia. aquilo, né? Da Turquia. Aí na reclassificação o Brasil ficou em sexto. É o melhor lugar do Brasil, sei lá, desde quando o Brasil tinha Oscar e tal. É, chegava em semifinais, né? Gibas, então assim... Semifinal, vamos falar a verdade, né? Chegava em semifinais. Chegou em uma e assim... tem 2 títulos mundiais, né? mas é anos 60. Aí não conta? Não, é que eu falei, na época do Oscar... Cara, mas assim, os países da Europa estavam reconstruindo ainda Ih, lá vem diminuir os feitos de Vladimir, velho. Não, jamais vou fazer isso. Agora, tanto nessa época quanto na época do Oscar, isso é um dado da realidade, existiam menos países no mundo, Lucas. Iugoslávia concentrava um monte, União Soviética concentrava um monte, e aí era um pouco menos pesado jogar Mundial de Basquete. Mas enfim, claro, a geração NBA, a melhor geração que a gente teve, talvez, nos últimos sei lá quantos anos, teve o melhor resultado esse, o sexto. O resto, velho, foi sofrimento, dor e tristeza. Um pouco de agonia também, né? Muita agonia. Muita agonia. Mas, Gibas, assim, falando de rotação, eu fiquei bem impressionado, assim, impressionado pro lado positivo, né? Como o Brasil consegue botar bastante gente. Gostei muito da preparação do Tim, né? Espero que ele consiga desenvolver o seu melhor basquete no Mundial. É um cara que corre muito bem a quadra para o tamanho que ele tem. Consegue se posicionar muito bem para receber aqueles passes que eu vou chamar, Guilherme, de te enganei, jogadinha te enganei, sabe? Bom, hein? Que ele vai ficar lá embaixo da cesta e os adversários, porra, que horas que ele foi para ali receber essa bola que eu não vi, né? E aí ele vai poder gritar, te enganei de novo, né? Esse é um sonho que eu tenho, Guilherme. É bom demais isso aí, cara. Alguém precisa avisar ele para ele usar essa. Hoje tem te enganei de novo, alguém podia levar pro ginásio, né? Faixinha, né? Então, assim, gostei muito da preparação dele. Raulzinho e Iago nem se fala, né? O nível que eles jogam, né? E onde eles estão, né? Nossa, joga bonito o Raul, hein, Lucas? Bem massa mesmo. E assim, defensivamente é algo que a gente normalmente não tem, né? Um as defensivo no perímetro, que é craque com a bola nas mãos também, né? Nem sempre a gente teve para chamar de nosso, né? Espero que seja uma coisa habitual, né? O Raul na seleção, especialmente agora que a Euroliga tem a parceria com a FIBA, né? De janelas. Pô, imagina a gente passar uma eliminatória inteira com o Raulzinho à nossa disposição. Velho, eu quero uma sacada, não quero nem uma janela agora que tem Raulzinho. O Caboclo. Para falar do Caboclo é um pouco difícil, Guilherme, porque eu fico com vontade de dizer que eu não entendo como é que ele não tá na NBA e como é que ele, sei lá, a gente assistiu ontem a Bahamas macetando a Argentina e hoje o Caboclo tava jogando contra a Sérvia. Eu mandei uma piada para você que você talvez não tenha nem considerado como piada, né? Eu falei, nossa, imagina Bahamas se tivesse um pivô como o Caboclo, né? E Bahamas tem DeAndre Ayton, né? E a gente vendo o impacto dos dois na FIBA, não é uma parada assim tão piadística quanto se sugere, né? Quando a gente compara, sei lá, salário dos dois atletas, né? Acho que o Caboclo tem um potencial absurdo, teve suas chances já na NBA. Se não tá lá até hoje, não dá para culpar assim, nossa, a NBA perdeu um super talento no Caboclo. Não, ele tava lá, né? Faltou conquistar o espaço dele de alguma maneira, se impor para ganhar o espaço, né? Vai continuar jogando competição de alto nível agora na Itália. Vamos torcer para que ele continue focado, né? Continue bem evoluindo, mostrando muita coisa boa, mas assim, nessa seleção acho que ele vai ser um ponto-chave para o Gustavo, que ele pode fazer defensivamente e ofensivamente também, especialmente nos momentos finais da partida, quando ele já tem toda aquela simbiose com o Iago. Então, e assim, os laterais gosto do que o Léo Mendel faz, sabe, Gibas, assim, de ser um cara discreto em quadra, mas que entrega, vai meter a bola livre, vai defender sem passar vergonha, vai
vai estar lá fisicamente se impondo, vai brigar pelos seus rebotes, ele é um cara que briga pelos rebotes, né? Se faz notar em quadra, tá com um visual um pouco imponente até, viu, Guilherme? Acho que ele tem que jogar ainda mais duro, viu? Porque o bicho meteu um visual assim meio assustador. Então, tem que fazer valer, né? Senão as pessoas vão dizer, pô, é só visual, né? Então, assim, acho que dá pro Brasil ter ótimas runs, sabe? Como é que é, Lucas? Se a pessoa, se você tiver com o visual imponente e você não jogar bem, você vai ser criticado por isso? Essa é a sua tese? Porque assim, vou pegar o Steven Adams aqui, né? Que eu acho que ele tá com visual de mini Steven Adams. É mesmo? Você pega o Steven Adams, você olha assim, pô, o cara parece durão, né? E aí na primeira disputa de rebote, ele já bota 2 cotovelos no seu peito, né? E aí você diz, pô, esse cara é durão, né? Agora, se você pega o Steven Adams, a pessoa vai vir forte em você, né? Se você tem esse tamanho, o cara vai vir, pô, tenho que me impor aqui também, né? E aí, se ele não toma aquilo que ele estava esperando, ele vai pensar, pô, é só visual isso aí, sabe? Então, quando você bota um visual calvo, Guilherme, o seu poder de margem de manobra é muito maior, né? Porque as pessoas não vão pensar assim, nossa, esse calvo vai acabar comigo hoje, tenho que entrar forte desde a primeira, né? Não Não, pensa. Pô, o a cara vai Sérvia tinha pensar, um ó, calvo hoje, ele acabava com o Brasil no lance livre, mas não acabava na violência. só no lance livre, bateu muito lance livre, né? Meu E Deus. aí o cara vê o calvo e fala, pô, posso ir pegar esse rebote aqui, não vou nem, sabe? Não vou nem posicionar meus cotovelos, que eu vou pegar esse rebote aqui na maciota. E aí o calvo pode surpreender, né? Até hoje o Codizera tá aí na NBA muito por ser calvo, né? É a chamada psicologia reversa da calvície, né? Ok. Qualquer dia eu vou falar mais sobre isso, escrever talvez alguma Esmiuçar, coisa né? sobre isso. Esmiuçar, obrigado. Então, assim, o Brasil tem uma rotação de pelo menos assim, uns 8 jogadores que acho que dá pro torcedor brasileiro ficar bem. Porque eu acho assim, que não só são bons jogadores, que, pô, você tá na seleção, né? Mas que encaixam junto, sabe? E acho que isso vai ser bem, bem legal para nossa seleção, pra gente ter esse gostinho, né? Esse gostinho de competir. Você acha que o torcedor do México não curte uma Copa do Mundo? Os caras são os que mais sofrem na Copa do Mundo, velho. Pô, claro que curte. Todo ano, quase ganhamos da Holanda, quase ganhamos da não sei o quê. Sabe? O torcedor do México sofre, mas curte uma Copinha do Mundo, né? E acho que o Brasil vem sempre aí com essa esperança mexicana, né? Pode ser que seja um drama mexicano, uma novela mexicana, mas, pô, o México também teve Chaves, né? Chapolin, É Maria do isso. Bairro. Cara, eu gosto muito do quando o Benite tá quente, velho. É um dos momentos mais Ih, legais, rapaz. assim. É tipo sempre, né? Se Cara, ele é tá livre, ele tá impressionante. quente. É impressionante, velho, como que ele tá matando bola nessa preparação, velho. Tá um negócio assim. Cara, se ele tá Rapaz. livre, ele tá quente. A gente lamenta muito que não teve o Caboclo na Americup, mas, pô, a gente não teve o Benite também, né? O Benite até jogou algum minuto ou outro, mas ele não tava bem, né? Minutos controlados, assim, né? É. Ele tava Ele só voltando de foi jogar na lesão, fase final. fazendo fisioterapia, né? Muita coisa nessa É. linha, assim. Rapaz, eu gostei muito do que o Benite fez nessa preparação. O Tim, você falou bastante coisa dele, Lucas, e você não falou da skill mais impressionante que ele tem, que é o chute, né? É Ele tem verdade. esse movimento aí do Tinganê, ele corre muito bem pela quadra, até danca, né? Mas assim, ele tá aí porque ele é um 4 que chuta e muito bem, velho. Chuta e muito bem. Um baita chutador. Eu acho o Tim chutador do nível do Hetzheimer, que era o melhor pivô chutador que o Brasil tinha nos últimos anos. Aí, Você tá falando isso porque ele tá no timão, Gibbons? posso estar falando isso porque ele tá no timão. Né? Não Ok. tem nenhum motivo para elogiar o Hetzheimer hoje, mas tá no timão, então tem que falar dele aqui, né? Acho que, inclusive, acho que ele vai jogar minutos na posição 5 também, em alguns jogos onde isso for possível, sabe? Então, o que, se Especialmente se o confirmado Felício for isso, cortado, né? se confirmado isso, nós vamos enfrentar o Irã, que tem um pivôzão, né? Então, acho que inclusive o Irã ganhou da Venezuela, viu? Venezuela, cara, perdeu para todo mundo que dava para perder, hein? Porque não dava também, né? E a Argentina não tá na Copa, velho. A Venezuela foi, a Argentina não. Impressionante. Enfim, Lucas, acho que o clima é um pouco esse, sabe? Tô pronto, sei como é que funciona, sabe? Não sou iludido do tipo, haha, vem Brasil. Foi bem legal a vitória ter vindo antes das derrotas, né? Porque se a gente ganha a última, a gente ia chegar muito animado, né? Tipo, se a Foi. gente ganha da Austrália hoje, né? Nossa, O, você.
Tipo assim, chegou o primeiro jogo com o Raulzinho e Iago, a gente ganha da Austrália e fala, tá vendo? Era só ter Tá Raulzinho e vendo? Iago que a gente ganhava de qualquer um, né? É isso. Mas deu essa vitória, aí dá uma segurada com 2 derrotinhas assim, contra europeus bons, né? Não espetaculares, mas bons, e chega no clima certo pro Mundial, né? Agora, a impressão que eu tenho, Lucas, é que o Brasil deve começar sua caminhada com Raul, Jorginho, Léo Mendel, Tim e Caboclo. Esse é meu palpite depois dos amistosos, né? E aí o Iago entrando e jogando tanto ou mais minutos até. Não sei como é que vai ser distribuído isso. Não tá claro para mim. Benite rodando bastante na posição 2. Não sei se o Jorginho vai subir para jogar a posição 3, para que o Brasil ocupe a posição 2 com o Raul, né? Essa é a maior dúvida que eu tenho. Não acho que o Gui está pronto para jogar muitos minutos. Acho que o Léo Mendel vai ser um jogador de 30 minutos nessa competição. E aí os outros 10 ficam distribuídos um pouco para o Gui, um pouco para quando o Jorginho subir. Acho que o Jaú não vai jogar minutos em jogo relevante, se for, né? Se ele não for cortado. Posição 4, acho que o Tim e Lucas Dias ocupam bem ali. Em algumas situações, acho que vai poder subir um pouquinho o Gui Santos. E posição 5, o Caboclo jogando mais 30, se for possível, 32. Quando tiver problema de falta, aí reveza o que vier. E aí reveza o Tim e, claro, o Felipe, né? Para completar os minutos que faltarem. A impressão que eu tenho, Lucas, assim, como você falou, né? Não é muito estático. O Gustavo trabalha, inclusive, com lineups diversas, né? Não é só mudança durante o jogo, mas até para começar o jogo, o Brasil na America Cup e pegar o America Cup porque assim é o único campeonato que a gente tem como amostragem de tiro curto, né? Que os times jogam toda semana, todos os jogos na semana. Mesmo elenco, pelo No menos, mesmo assim elenco. também. Isso. Porque nos outros, assim, vai mudando elenco, vai mudando momento dos jogadores, enfim. E clubes é outra coisa, clube não é seleção. Então, assim, o retrato que nós temos é esse, e lá na America Cup ele ia mudando, né? Começava um jogo jogava um jogo outro. Acho que o time era muito moldado ao adversário. O Gustavo tem na sua comissão técnica profissionais que trabalham com preparação de jogo a partir dos adversários, então imagino que vai ter muita. E nós temos um elenco que permite, né, bastante variedade, né? As maiores dúvidas, na minha opinião: quantos minutos vão para o ETAS em jogos grandes? E esses minutos indo para o ETAS, como que você faz para organizar ali a rotação? Porque você quer minutos para o Raulzinho e para o Iago também. E aí eu imagino que a posição 2, o Jorginho sobe para a posição 3, porque o Jorginho precisa jogar também. Acho que ele vai ser um dos que vai perder minutos quando o ETA estiver na rotação. E acho que em jogos grandes a tendência é o ETA jogar menos de 10, menos de 8, até menos de 6 minutos. Mas de novo, né, Assim, Lucas? todo jogo vai ser jogo grande, né, Gibas? Esse Mundial a gente não pode pensar em complicar um jogo. Costa do Marfim, Irã, não dá pra, Não dá. sabe, entrar no último quarto em dúvida ainda. Em dúvida, não, tem que estar rodando já, né? Tem que estar rodando todo mundo, tá? Ganhando de 20, seria o ideal, claro. Mas enfim, tem que respeitar esses caras, né? Porque eles estão aí, estão na luta, estão ganhando joguinhos aqui e ali, fizeram por onde, né? Mas é pra gente passar por cima. Então, assim, não tá muito claro, mas a gente sabe que, assim, às vezes o Brasil vai estar numa sequência que o Gustavo vai querer frear turnover. E aí ele vai meter o Etas pra jogar não sei quantos minutos, né? Vai ter uma sequência que ele quer muita defesa. Aí você vai ver o Jorginho jogando minutos na posição 1 ou 2, né, junto com o Raul, né? Hoje teve ele fez muito isso em final de jogo, já ontem e hoje também, de ficar trocando posse defensiva, posse ofensiva, e aí você pega o seu melhor quinteto e bota. O Gustavo tem isso, velho. Ele leva os 12, ele vai usar os 12. Pode ser, nos amistosos foi até estranho isso, que ele usou só 10, mas acho que era um dos tratados dele ali com um plano para fechar o elenco, né? Para ver tudo que dava e tal. Testando diversas situações e obrigando os jogadores a jogar muitos minutos. A ideia que eu tive é um pouco essa, mas a gente conhece o trabalho dele. É um técnico que lê muito bem o jogo, acho que ele é um técnico que é elite nisso, inclusive vai para um jogo FIBA, eu tenho segurança que ele vai ler bem o jogo. E acho que é um técnico que não tem medo de trocar, velho. Tá dando errado, troca. E isso às vezes quem tá assim, torcendo e tal, às vezes fica irritado, porque o jogador que você mais gosta fica saindo e tal. Mas é o que fez chegar onde ele chegou, é assim que ele chegou à seleção. Acho que a gente tá em boas mãos também. Acho que o Brasil tem um bom elenco, não é o melhor elenco do mundo, não é
o top 3 elenco do seu quadrante ali, né, na competição. É a quarta força, talvez quinta, dependendo de como que vai a Letônia. A Letônia é um baita time, mesmo sem o Porzingis, tem ótimos jogadores, tem inclusive jogador da NBA também. Mas assim, estamos nessa briga aí, estamos nessa luta para ficar entre os dois. Não vou dizer que não dá, estamos fora, não. Mas de novo, né, se o Brasil conseguir classificar entre os 8 no Mundial, né, entre os 2 desse quadrante, vai ser uma super façanha, super façanha. O Brasil vai passar de fase, é a obrigação. O Brasil fazer jogo duro contra todos e vencer pelo menos alguns desses jogos aí, acho que é o que a gente precisa, né? Então, Lucas, saio desses Brasil amistosos. invicto na primeira fase, Guilherme, incluindo assim, chegar no mata-mata invicto. Chegar nas quartas de final invicto? É. Não vai acontecer. Sim, não vai acontecer. O Brasil não vai ganhar da Espanha, da França, do Canadá. Peraí. Aí vamos ser campeão do mundo, velho. Espero que Gustavinho cole esse vídeo até a parte que você falava, só que não ia ganhar, né? Porque se falar vai ser campeão do mundo, talvez já perca um pouco o efeito. Cara, peraí, né? Como é que vai ganhar esses 3? Sim, vamos ser realistas. Os 3? Pô, ser realista no podcast faltando 4 dias pro Mundial? Não, pô, 5 dias ainda pro jogo do Brasil. Hora de ser realista, a gente foi o podcast inteiro, né, Guilherme? Agora, queria fazer o seguinte, né? Um pouco de realismo, né? Um pouco de realidade jogada na nossa cara, né? O Café Belgrado precisa do seu apoio, cafébelgrado.com.br. Nada mais real do que essa frase, né, Guilherme? O Belgradão precisando dos braços do povo. É um podcast, né? Um grupo de mídia independente, um grupo formado por 2 pessoas. Não deixa de ser um grupo, né, Guilherme? Que grupo. Formado por 2 pessoas e que gosta, né? Que sonha, que ousa em produzir conteúdo diariamente de segunda a sexta de basquete, inclusive tentando outras frentes, né? Se você entrar, por exemplo, no YouTube do Café Belgrado, vai ver lá uns videozinhos aí ousados sobre os inimigos do Brasil, né? Inclusive daqui para a segunda fase do Mundial, dá para dizer isso, né, Guilherme? Vai ter saído já bastante vídeo sobre essa turma, né? Inclusive sobre o Brasil, né? Que pode ser o grande inimigo de si mesmo. Né? Mas não é só por ajudar o Café Belgrado que você vai apoiar o Café Belgrado, você vai também apoiar para receber conteúdo exclusivo, né? Conteúdo exclusivo como o que a gente lançou na última sexta-feira, O Reinado, mais um episódio da série O Reinado. Estamos na 3ª temporada, esse foi o 4º episódio da 3ª temporada, onde a gente fala de uma das maiores temporadas de todos os tempos, temporada 2015-2016. Ainda vai ter mais episódios sobre essa temporada, falta playoff, por exemplo, né? Mas só o que já tem ali naquele episódio, meu Deus do céu, né? Uma coleção de fatos assim que é difícil a gente imaginar em outra temporada acontecendo daqui para o resto das nossas vidas. Então, cafébelgrado.com.br você vai ter acesso a uma ampla gama de conteúdo, né? Uma ampla coleção de conteúdo exclusivo que só quem apoia o Café Belgrado tem, e é bem barato, né? Bem em conta. R$12 para o plano mínimo e R$23 também vem para o Telegram. Só que esses valores, Guilherme, só a partir de 1º de setembro, né? Quem chega apoiando ainda nesse mês de agosto, tem ainda 10 dias para fazer isso, vai pagar R$9 pelo plano de conteúdo exclusivo, né? O plano mínimo do Café Belgrado, de ajuda de subsistência do Café Belgrado, e vai continuar pagando esse valor até o final do ano de 2023. E R$20 para você vir para o grupo Giannis, né? O grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. O Giannis falou para a TMZ, viu, Guilherme, que quando eu sair da NBA, topa sim jogar no basquetinho na Arábia Saudita. O homem não esquece esse assunto. E é o nome do nosso grupo. É o nome do nosso grupo lá, né? Por uma coincidência do destino, né? Que a gente escolheu uma sigla e quando foi ver era Giannis, né? Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Gibas, como destaque final, eu vou trazer o nome dos ouvintes que macetaram o apoio aí nesse fim de semana. Mas, antes disso, queria debater com você a frase de Stephen Curry, né? Ele estava num podcast com o Gilbert Arenas. O Gilbert Arenas pergunta: Ô Curry, você é o melhor armador de todos os tempos? Ele dá uma pensada e ele fala: sou sim. Acho que eu e Magic dá um bom desafio, né? Aí ele racha, aí ele fala que o Magic tem um currículo impressionante, ridículo, né? A palavra que ele usa, ridículo, totalmente ridículo. Mas que mesmo assim ele se coloca acima do
do Magic, né, na lista de melhores armadores de todos os tempos. Não é um debate exatamente original, né, Guilherme? Mas é um debate aí ainda com uma certa dose de polêmica, né? O Magic entre os armadores tem essa aura meio de Jordan entre os jogadores todos, em que você sugerir uma coisa diferente seja meio antissistêmica, né? Seja até um ato de heresia, assim, né? Então, se o próprio jogador, né? Se o Curry fala isso, lógico que vai virar debate, né? Vai virar título de podcast, mesmo que seja totalmente caça-níquel, como é o nosso caso. No nosso caso aqui, a gente nem faz muito esse tipo de debate. Acho que. Até porque a Assim, gente nem sabe o que fazer com o níquel, né? Toma o níquel. O que a gente vai fazer com o níquel, velho? não sei, eu conheço o Nick e o Alexander Walker. E também ninguém sabe o que fazer com ele, ele tá rodando aí Tá vários lá na times. seleção, né? Vai jogar o Mundial agora. Vai enfrentar o Brasil. Cara, assim, um debate do Magic Johnson era muito. Assim, não havia debate. Você teve alguns bons amadores, né? Que o sucederam, que antecederam também, né? Acho que o Oscar Robertson era o mais citado, o Jerry West. O contemporâneo dele, Isaiah Thomas, era muito citado como um dos maiores da história e tal. Na sequência, você teve aquela geração que era Steve Nash, Jason Kidd, e nenhum deles suscitou esse debate, né? Até por ausência de triunfos individuais, né? Do mesmo nível, até que chega o Curry e que não só mudou a O Chris história do Paul, jogo. ele teve assim uns começo de carreira que todo mundo falava, cara, estatisticamente esse aqui vai ser o melhor de todos, né? Mas não vieram as glórias, né? Não, ainda não, pelo menos, e acho que se vier agora já em outro momento da carreira, tal, Não é na diferente. conta dele, né? Isso. E aí o Stephen Curry veio e assim, ele trouxe com ele MVP unânime, títulos, uma dinastia, recordes e recordes e recordes, a melhor campanha da história da NBA, a melhor playoff, né, da história da NBA. E, cara, o maior número de bolas de três arremessadas de todos os tempos, ser o melhor chutador da história, para isso não há debate mais. E, cara, ele botou o debate, né? Ele botou o debate aí. Você pode ou não concordar com isso, você pode ou não achar que existe uma comparação possível, né? Porque são jogadores de estilos tão diferentes, mas o fato é, os dois são da posição 1 e os dois são jogadores que revolucionaram o basquete. O impacto do Curry é para além dos feitos dele, né? O impacto do Curry ele é duradouro e a gente não sabe até onde vai, porque o jeito do time dele jogar, especialmente o jeito dele jogar, mudou o que é o basquete, mudou a NBA, mas mudou o basquete como um todo. Então, Cara, assim, e o tanto de gente que esses dois caras fizeram assistir basquete, né? Tanta gente que se encantou com basquete por causa do que eles fizeram. Acho que isso vai além do que quem é melhor. O que dá para dizer é o seguinte: é mais fácil você defender que o Curry é o melhor armador da história do que você defender que não há esse debate. Você pode ou não defender, você pode ou não achar que o Curry passou o Magic Johnson. Agora, você não pode dizer que não há esse debate, porque acho que é um debate muito vivo, muito real, e que os feitos do Curry não, além de não pararem, né? Ele continua acrescentando coisas na sua trajetória. Acabou de ter um recorde que durou uma semana, mas durou, que é do maior número de 7, pontos, né? em jogo 7. É uma temporada maravilhosa, né? Então, e jogando muito ainda. Então, pô, é um debate legal de fazer, né? Legal de falar a respeito. Você tem destaque final, Lucas? Gibas, eu vou ler aqui todo mundo que apoiou o Café Belgrado durante o fim de semana e contando com hoje, tá? Tá preparado aí? Ok. Fernando Sobrinho. Só um? Só um, e assim, ainda é um apoiador da Dan Sandra, né? Que tá sempre com a gente. Então, O vai acabar, cara. Na verdade, ninguém apoiou o Café Belgrado nesses últimos dias. Acontece, né, Gibas? Acontece, mas ó, tem episódio de O Reinado. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece tanto, velho. Acontece em níveis assim, desesperadores. Então, se você não quer o Café Belgrado entrando em parafuso, né? Que ainda não sei nem o que é entrar em parafuso, viu, Gibas? Porque pra mim o parafuso é que entra, né? Mas se a gente. Se não for pra gente entrar em parafuso, a gente precisa de vossos apoios, né? Nem vou dizer vosso apoio, né? Vou dizer vossos para ver se mais gente chega com o Belgradão.
cafébelgrado.com.br. Precisamos que você seja como o Fernando Sobrinho, viu? Chegue apoiando o Belgradão. Precisamos muito, muito, muito desses apoios. Bom, o meu destaque final vai para a grande seleção barramense, né? Que foi a Santiago del Estero e conquistou a vaga para o pré-olímpico mundial, ganhando da Argentina, dentro da Argentina, com uma grande atuação de Eric Gordon, jogador aí que... Suns Legend. Futuras Suns Legend. E participação de DeAndre Ayton, será que vale um banner do Suns, Lucas, essa vitória de Bahamas? Se for para a Olimpíada, sim, Givas. Caraca. Então a Argentina tá fora, né? A Argentina não pode disputar nem o pré-olímpico e não vai disputar o Mundial a partir da semana que vem. Um salve aí para todos os nossos ouvintes argentinos nesse momento difícil. E é isso. Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Tivemos Belgrado. bastante nessa situação, né? Porra, que desespero com o basquetinho, né? Já muito. Que isso. Não falta situação assim. Valeu! Espalhem por aí que ouvem o Café Belgrado. Forte abraço. Pingado.